compartilhamento de conteúdos feitos por consumidores se tornou aí muito mais fácil, né? E por isso, cuidar da imagem de uma empresa deve ser uma atividade essencial, pois pode impactar, né, até nos resultados financeiros. E para isso, né, eu recebo aqui hoje no estúdio o professor Nélcio Abreu e também a publicitária Cris Guedes, que já estão aqui. Bom dia, Nélcio, Cris, tudo bom? Bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã da Gente de hoje. Eu vou começar conversando com a Cris, né? Como é que, Cris, uma empresa, ela constrói uma imagem para o consumidor no dia de hoje? Então, Marília, a ideia é que a gente trabalhe em cima de 3 princípios. O primeiro seria o posicionamento da empresa. A empresa precisa se conhecer e saber como se posicionar no mercado, saber quais são os seus objetivos, qual é a sua forma de estar no mercado, né? Eu costumo dizer que é o autoconhecimento da empresa. E também o conhecimento do público. A empresa precisa entender para quem que ela quer conversar, quem é o público dela. Então, isso tanto na parte digital quanto na parte offline é importantíssimo para uma empresa, né? Entender como se dá essa conversa com o seu público. E, por fim, a transparência, essa união, tanto entre o seu posicionamento e o seu público. Me diga uma coisa, como é que a organização ela pode trabalhar, né, a gestão da imagem institucional, né, e também, na verdade, para construir e também manter uma imagem que seja condizente, né, com os seus princípios nas redes sociais? A gente estava conversando com o Nelson, que uma das formas é realmente trabalhar com a transparência e trabalhar com a linguagem. É importante a gente conversar com o público na linguagem do público. Pensando assim, se eu tenho uma empresa, se a minha empresa fosse uma pessoa, como é que ela se portaria nas redes sociais, né? Como seria essa linguagem? Isso. Como é que ela ia conversar com os outros, com os amigos, com o público? Então, dessa forma, a empresa se humaniza, né? Entende quem é essa pessoa que está nas redes sociais. E normalmente a gente está procurando nas redes sociais, de uma forma geral, acompanhar o cotidiano da empresa, acompanhar os bastidores, como aqui na TV. Né? Então a gente quer mostrar um pouco mais desse lado e isso cria uma proximidade com o público. Ok. Só complementando, bom dia. Bom dia. Te agradeço mais uma vez o espaço, a Cris presente. Essa ideia da imagem é importante, né? A gente sempre brinca, né? Quem não é visto é lembrado, mas quando se fala imagem, é importante que essa imagem seja positiva, né? Então, quando a gente fala imagem corporativa, é importante que a empresa seja lembrada de forma positiva. Então, se posicionar no mercado, na mente do consumidor como positivo, ou seja, uma empresa que entrega em tempo hábil, que tem prazo, tem qualidade, ela é fundamental nessa discussão de hoje de imagem corporativa. Quando eu penso no marketing, né? Eu quadro justamente isso, não é só vender, né? Às vezes a marca é vender, na verdade é muito mais, é informar o consumidor, posicionar essa marca na mente do consumidor de forma positiva. Então esse é um dos primórdios quando se pensa em marketing institucional. E aí com as redes hoje isso facilita, mas ao mesmo tempo é um risco muito elevado, porque o consumidor responde rápido as respostas, as demandas negativas dele. Muito bem. Você tem alguma pergunta para fazer para a Cris? Quer fazer alguma pergunta para ela? Hoje eu vejo que das bases do marketing institucional é causa social, esportivo, ecológico. Vocês estão desenvolvendo algum trabalho nesse sentido hoje com a questão esportiva? Como é que está o trabalho de vocês hoje nessa perspectiva? Então, no IESP, a gente tem vários grupos, né, de esporte, é um dos princípios da instituição, o investimento, tanto no esporte, quanto na cultura, quanto na responsabilidade social. Então, a gente tem esse compromisso, né, um compromisso de investir no esporte e na cultura. Através de projetos, a gente faz alguns patrocínios de atividades culturais, de shows, de artistas, como forma de fazer esse investimento, esse retorno para a sociedade. E em relação ao marketing esportivo, a gente tem trabalhado juntamente com o curso de Educação Física lá na faculdade, trabalhando a questão das corridas, hoje tem vindo um boom de corridas, né? O foco nesse esporte tem crescido. E também outros esportes, a gente tem equipes de beach tênis, equipes de vôlei, e tudo isso proporciona que a gente consiga ter uma inserção, também estar presente nesses esportes. Esse é um ponto interessante, que quando você lembra, né? Então você pensa em saúde, saudade, você está buscando
a imagem de uma empresa que te traga algum respaldo positivo. Então é interessante nessa discussão qual a mensagem que a imagem corporativa, a imagem da empresa passa. Então quando você pensa na imagem corporativa, o que me vem à cabeça sobre isso? Então é um ponto interessante. Agora, para ajustar essa comunicação, tem alguma estratégia lá? Como é que vocês usam isso? Tipo, sei lá, se houver algum mal entendido, como é que vocês conseguem se sair? Então, o profissional de marketing, sempre, né? Nem atualmente, sempre, tem que estar preparado para a gestão de crise. Então, normalmente a comunicação, como o Nelson falou, ela é muito imediata. Então, o consumidor está lá, está atento, então ele pode fazer algum comentário, ele pode imediatamente responder a sua mensagem. Então, a gente precisa estar sempre de olho, monitorando, acompanhando e principalmente respondendo, né? Dando esse feedback ao consumidor, estando próximo, criando um relacionamento. É como eu falei, né? A empresa precisa ser como se fosse uma pessoa mesmo, né? Uhum. Então, e as pessoas se relacionam, elas trocam mensagens, elas respondem, elas comentam. Então, a gente precisa criar esse relacionamento para ser um canal mais rápido de dissolver algum mal-entendido que possa acontecer. Com certeza. Mas assim, eu queria te perguntar outra coisa. A empresa, ela realiza, como é que ela realiza, né, tipo de monitoramento? Como é que é feito lá essa realização desses monitoramentos, né, por percepção de público? Né? Como é que é isso? Normalmente a nossa equipe, ela trabalha, né, tem algumas ferramentas de monitoramento para acompanhar justamente a repercussão das nossas ações junto ao público. E principalmente o relacionamento direto, né, com os nossos... No caso do IESP, a gente tem alunos, tem pais de alunos interessados na faculdade, familiares, colaboradores. Então, todos estão ali nessa rede. Então, essa proximidade é justamente uma das ferramentas que a gente trabalha para dissolver algum conflito. Quer deixar suas considerações finais, né, Nelson? Agradeço mais uma vez. Um ponto interessante, quando se fala de marca e imagem, é o gerenciamento, né? O gerenciamento de risco, né? Com redes sociais hoje é muito rápido, então a gente vê algumas situações onde algumas empresas, um exemplo bem simples, a indústria farmacêutica colocou um analgésico pré-menstrual, né? E ela era doce mimimi, então foi um bafafá tremendo, uma questão machista. Então, na verdade, pensar nisso, o consumidor vai interagir muito rápido. Então, gerenciamento de crise, ter alguém para responder isso em tempo hábil. E deletar ou apagar a postagem não resolve, aumenta o complicador. Então, ter resposta saudável e entender esse consumidor, né? Como é que eu vou responder isso? Então, é um ponto crucial. Agradeço mais uma vez o espaço. Obrigado pela presença. Obrigada também, Cris. Parabéns. Gente, olha só, a promoção Liquidando Tudo é a Sonhare Prime Colchões está em